Olá, tudo bom? Vamos estudar agora ciências. No livro, vamos fazer das páginas 151 até 159 e na ficha as páginas 85 e 86, ok? Nós vamos continuar falando dos animais invertebrados. Hoje nós terminamos os invertebrados. Nós já falamos sobre os poríferos, só vou lembrar, sobre os quinidários, falamos sobre os vermes, não foi? Tem vários tipos de vermes que nós falamos. Falamos sobre os anelídeos, que são os animais, né, que têm os anéisinhos. Falamos sobre os moluscos. Hoje nós vamos falar sobre mais alguns e terminamos, ok? Nós vamos falar hoje sobre dois grupos. Vamos falar sobre os equinodermos e depois vamos falar sobre os artrópodes, ok? Vamos lá. Equinodermos. A palavra equinodermos significa espinhos na pele. São exemplos do grupo dos equinodermos as estrelas do mar e os ouriços do mar. Vamos saber agora um pouquinho das características desses animais. Primeiro, o grupo dos equinodermos é formado por seres exclusivamente marinhos, ou seja, que vivem no mar, na água salgada. A maioria dos animais equinodermos possuem espinhos na pele. Esses espinhos podem ser pouco desenvolvidos, como na estrela do mar, ou muito desenvolvidos, como no ouriço do mar. A estrela do mar tem a imagem aí dos dois embaixo. Tem os espinhozinhos, mas são pequenininhos. Dá para você pegar na sua mão e ele não vai te espetar. Já o ouriço do mar tem os espinhos bem grandes, né? Que ele te espeta, te machuca. Virou para a página 151. Outra característica dos equinodermos, os equinodermos são capazes de se regenerar. Pedaços do corpo que foi perdido, ele consegue refazer. Ele se regenera, tá? Tem aí, a imagem. Você pode tirar duas perninhas dele que vai, aos poucos, ele se refaz. Você só não pode tirar esse disco central. Se você destruir o disco central todo, ele não consegue se refazer. Se tirar um pedacinho do disco central, ele até consegue se refazer, mas se tirar ele todo, não pode, tá? Então, uma característica dos equinodermos é que eles se regeneram, tá? Se eles perderem uma parte, eles se refazem. Outra característica, esse grupo apresenta um sistema de locomoção exclusivo por meio de pés ambulacrários. Pés ambulacrários são essas cerdazinhas, né? Vê que foi dado um zoom aqui? São essas perninhas pequenininhas, nem parece que é uma perninha, né? Mas são pés ambulacrários que se chamam. É a maneira como eles se locomovem, bem devagarzinho, né? E outro, em geral, as estrelas do mar apresentam 5 braços. No entanto, outros equinodermos podem apresentar diferentes formas no corpo. Tem as imagens aqui, mas eu vou botar aqui para vocês também. Tem aí a bolacha do mar, tem o lírio do mar, o pepino do mar e a serpente do mar. Esses são alguns exemplos de alguns equinodermos, ok? Vamos pular para a página 154. Então, nós vimos esse grupo de hoje, que são os equinodermos. Agora, nós vamos passar para os artrópodes. Os artrópodes, eles se dividem em 5 pequenos grupos. Vamos falar sobre eles. Primeiro, vamos explicar o que são os artrópodes. O grupo dos artrópodes é um dos grupos mais diversos do reino animal. Alguns exemplos dos artrópodes são formiga, cigarro, caranguejo, aranha, escorpião, borboleta, camarão, entre outros. Tem aí a foto de alguns, tá? O que será que esses animais, que são tão diferentes uns dos outros, têm em comum? Prestem atenção especificamente nas pernas desses animais. E aí, o que nós percebemos? A principal característica desses animais é a presença de pernas articuladas, né? Pernas bem grandes, né? Não necessariamente grandona, mas são articuladas. Essa característica é que dá o nome de artrópodes. Artos significa articuladas e podes, pés. Então, são pernas articuladas. Por isso que eles fazem parte do grupo artrópodes. O corpo desses animais é articulado. Assim como suas pernas, além de ser revestido por um exoesqueleto endurecido. Exoesqueleto é essa casquinha que eles possuem em volta do corpo dele.
é um esqueleto externo que está preso ao corpo. Esse exoesqueleto também é articulado e serve para proteger e sustentar o animal. Observe nessas imagens a seguir, tem uma cigarra que está saindo do seu exoesqueleto, né, da sua casca. Quando você vê aí o exoesqueleto, parece até um bichinho mesmo, né? Ele tem o formato perfeito do corpo da cigarra, tá vendo? Após sair do esqueleto, o corpo do animal cresce e um novo exoesqueleto se forma. Então, ele troca de exoesqueleto, né? Em determinado momento da vida, ele troca. Sai um exoesqueleto e começa a crescer um novo, tá? Esse processo de troca do exoesqueleto se chama muda ou ecdise, tá bom? Aí pergunta assim, você já viu essa casca presa a algum galho? Eu nunca vi, mas pode ser que você já tenha visto, né? Eles soltam e vão viver a vida deles. Página 155. Se essas são as características mais comuns entre os animais tão diferentes, quais são as características que diferenciam esses animais? Que diferenças há, por exemplo, entre uma aranha, uma formiga e um milpés? Quais são as diferenças? Os artrópodes são subdivididos em 5 grupos, como eu já falei, com base na divisão do corpo, do número de pernas e na presença ou ausência de quelíceras e de antenas. Nós vamos ver o que é tudo isso. Os 5 grupos são eles: crustáceos, aracnídeos, insetos, quilópodes ou diplópodes. Para entender as diferentes divisões do corpo desses animais, observe as imagens a seguir. Aí tem uma aranha, tem uma formiga e tem um milpernas, ou milpés, o nome. Tem aí, ó, as partes do corpo de cada uma delas, tá vendo, ó? A aranha tem a quelícera, que é como se fosse uma antena, mas se chama quelícera. Tem o cefalotórax e tem o abdômen. A formiga tem a antena, a cabeça, o tórax e o abdômen. E tem esse milpés que tem a cabeça, a antena e o tronco segmentado. Por que ele é chamado de milpés? Porque ele tem muitas perninhas, né? Muitos pezinhos. Então vamos começar a falar grupo por grupo. Começamos aí pelos crustáceos. A maioria dos crustáceos é representado por animais marinhos, né? Lagosta, camarão, siri, caranguejo. Porém, há representantes terrestres como o tatu de jardim. Os crustáceos são muito conhecidos porque podem ser amplamente utilizados na alimentação, apresentando assim grande importância econômica, porque afinal de contas, se ele é utilizado na alimentação, eles são pescados e vendidos. Caranguejos, siris, lagostas, camarão são alguns dos chamados frutos do mar que fazem parte da alimentação e geram renda para as pessoas que coletam para vender. Né? Tem pessoas que adoram e os frutos do mar não costumam ser baratos, são carinhos. Os crustáceos possuem 10 pernas, 2 pares de antenas e um exoesqueleto mais endurecido do que os dos demais artrópodes. Aí tem a foto, ó, de um camarão. Dá para ver as antenas aqui, ó, bem grande, tá vendo? E as pernas, que aí nesse meio todo tem 10 pernas. Virou para a página 156. Então, vimos o primeiro grupo, que são os crustáceos. Agora temos os aracnídeos. Você já ouviu falar em aranhas, escorpiões, ácaros e carpatos? Com certeza. Você sabia que todos esses animais são aracnídeos? Às vezes a gente ouve falar em aracnídeo, a gente acha que é só aranha, mas não são somente as aranhas. Os animais desse grupo possuem 8 pernas e não possuem antenas. No lugar das antenas, elas têm as quelíceras. As quelíceras servem para manipular o alimento e injetar o veneno na presa. Em geral, as aranhas e os escorpiões são venenosos, embora alguns não sejam capazes de injetar esse veneno em outros seres vivos. As aranhas usam as quelíceras para colocar o veneno na presa e o escorpião usa o aguilhão. O aguilhão é um ferrinho, né, que ele tem onde ele joga ali o veneno. Tá lá na pontinha, ó, do escorpião, tá circulado de vermelho o aguilhão dele, viu? As aranhas possuem estruturas chamadas fiandeiras, que são as estruturas que fazem as teias dela. Estruturas que estão na aranha mesmo, são as fiandeiras. Os ácaros também fazem parte desse grupo.
Os ácaros são microscópicos, nós não conseguimos ver. Se nós olharmos, a gente não vê. Precisa do microscópio para ver. E eles causam muitas alergias respiratórias, como a rinite. Eu, por exemplo, sou muito alérgica, muito. Se eu chego num lugar assim, parece que eu já sinto o cheiro. Começa a espirrar, né? A rinite é algo que dá muito espirro, uma irritação nos olhos, uma coceira assim por dentro do rosto, horrível. Aí, ó, tem a imagem de um ácaro, bem nojento, né? A gente não consegue ver. Isso aí é um tapete. A gente não consegue ver, mas ele tá aí dentro. Então, vimos dois grupos já. Vimos os crustáceos e os aracnídeos. Agora são os insetos. O maior número de animais conhecidos no mundo pertence ao grupo dos insetos, e a maioria deles é terrestre. Diferentemente dos animais estudados até agora, a maioria dos insetos voam. Eles possuem 6 pernas e 2 antenas. Os insetos são muito importantes ecologicamente, pois muitos participam do processo de polinização das flores. Ou seja, eles ajudam as flores a se reproduzir. No que o inseto pousa aqui nessa flor, ele pega um pouquinho de pólen aqui, né? Fica grudado nele. Quando ele vai pousar em outra flor, ele deixa lá um pouquinho do pólen que ele pegou na outra. E ele vai polinizando. Mas os insetos também podem prejudicar as plantações, porque eles podem vir a ser pragas, podem comer. Tem aí, ó, a imagem de um gafanhoto se alimentando de folhas. Ou seja, ele também pode prejudicar. Existem insetos que ajudam. Tem insetos que causam problemas nas plantações. E tem insetos que causam doenças, né? Que tem aí o Aedes aegypti. Também tem isso. Os insetos podem apresentar desenvolvimento indireto, ou seja, eles sofrem a metamorfose. Metamorfose, você já sabe o que é, né? Eles passam por um processo. Tem aí, ó, a metamorfose de uma lagarta virando uma borboleta. Viu? Página 158. Animais como abelhas e as formigas têm comportamento de vida em sociedade. Isso quer dizer que existem espécies de abelhas e de formigas que vivem em grupos. Nesses grupos há divisões de tarefas dentro da colmeia, abelhas ou dentro do formigueiro, que são as formigas. Ou seja, elas conseguem viver em grupo, elas vivem em harmonia e cada uma tem a sua função, né? Eles não pensam, não conversam, mas eles se entendem. Às vezes a gente vê as formigas andando uma atrás da outra ali, ó, em grupo. Né? Elas saem para pegar o alimento e levam para dentro do formigueiro, todas juntinhas. Elas vivem em grupo, elas vivem em sociedade. Tem filmes, né? Inclusive, tanto da abelha quanto da formiga. Tem, aí tá falando da vida de inseto. E tem Bee-Movie, também é outro nome. Tem Formiguinha Z também, que dá para ver o convívio, né? Tanto das abelhas quanto das formigas. Dá pra ver que elas vivem em sociedade. Claro, né, gente, que é uma animação, tem uma história ali dentro, mas é só pra dizer que vivem em sociedade, tá? Por isso que a gente tá fazendo esse link. E o último grupo dos artrópodes são os diplópodes e quilópodes. Esse grupo a gente vai vê-lo juntos. Por quê? Vamos lá. Os diplópodes e quilópodes são conhecidos por terem muitas pernas articuladas. Os diplópodes, como o piolho de cobra, tem 2 pares de pernas por segmento do corpo. Ou seja, cada anelzinho que ele tem 2 pares, ou seja, tem 4 perninhas, tem 2 para cada lado. Já os quilópodes têm 1 par de perna por segmento, ou seja, por cada anel tem uma para cada lado, são 2 perninhas. As lacraias ou centopeias são exemplos de quilópodes e podem ser venenosas. Elas utilizam a toxina, ou seja, o veneno, para capturar uma presa e poder se alimentar dela. Então, gente, os quilópodes têm muitas perninhas, mas os diplópodes são os que mais têm perninhas. Aí embaixo diz assim, ó, número 1. Agora que você já viu todos os grupos de artrópodes e conhece algumas características básicas para diferenciá-los, veja as imagens dos animais no quadro a seguir e preencha, de acordo com o que nós já vimos, com o que nós estudamos. Vamos ver o número de estruturas que eles têm. Aí tem aí, ó. O primeiro é uma aranha. Quantas pernas a aranha tem? Se você for lá ler, você vai ver que ela tem 8 pernas. Quantidade de antenas, 0. Quantidade de asa, 0. A aranha não tem nem antena nem asa. Depois tem uma mosca. Quantidade de pernas, 6 pernas que a mosca tem. Quantidade de antenas, 2. Quantidade de asas, 2. E por último tem aí um camarão. Ele tem 10 pernas. Antenas, ele tem 4 antenas e não tem asas.
Página 159, a gente tem que ler as características dos invertebrados e ligar, né, em qual invertebrado está falando. Aí não está falando somente sobre os grupos que nós vimos hoje, está falando desde o comecinho, tá? Todos eles. Vamos lá? Eu vou ler e a gente vai ligar na imagem, tá bom? Eu vou botando a imagem aqui para vocês ligarem. Tem o corpo formado por anéis. É a quarta imagem, é um anelídeo, né? Que aí no caso eu acho que é uma sanguessuga isso aí. Segundo, apresenta espinhos sobre a pele. Quem é? É lá no penúltimo, né? Um ouriço do mar. É um dos que nós vimos hoje. O ouriço do mar. Faz parte do grupo dos equinodermos. Terceiro, tem células que liberam uma substância urticante. Você vai ligar no segundo. Aí é uma alga marinha, né? Acho que é esse o nome, esqueci no momento, mas é isso mesmo. É uma água viva. Esqueci o nome, é um quinidário. O quarto tem o corpo mole e vive em ambiente marinho. Você vai ligar nesse quinto aí, olha. É uma lula, né? Ou um polvo. Depois, pode ser parasita causando doenças em seres humanos. Você vai ligar nesse terceiro, nesse verme. Depois, filtra a água por meio de poros para se alimentar e obter o oxigênio. É lá no primeiro, você vai ligar na esponja. São as esponjas que filtram a água. E por último, possui pernas articuladas. Você vai ligar, é o último no último, ok? Depois você vai fazer na ficha as páginas 85 e 86. Essas páginas falam sobre o que nós vimos hoje, tá bom? A página 85, ela fala sobre os artrópodes. Tá aí dividido os 5 grupos dos artrópodes. Tem aí os insetos, diplópodes, quilópodes, tem os crustáceos e os aracnídeos. Você vai desenhar exemplos de cada um desses grupos, ok? Se você não quiser desenhar, você pode escrever o nome do animal, tá bom? E a página 86, vocês vão fazer sozinhos. Tudo tem lá na atividade, nas páginas que nós estudamos hoje. Qualquer dúvida, pesquise, porque pesquisando você está estudando, tá bom? Tchau, gente. Beijo.